Bom, isso aí. Bom dia para todo mundo, novamente. Hoje eu vou terminar aqui de falar de motores síncronos, tá? Na aula passada eu falei mais do funcionamento geral, né, do motor síncrono. A gente viu que é basicamente a mesma coisa do gerador, né? O circuito equivalente, todas aquelas equações que a gente viu para o gerador, elas valem para o motor também. Só que a gente opera ele, a gente opera essa mesma máquina de uma maneira diferente, né? E eu falei daquela aplicação específica que é o condensador síncrono e como que a gente utiliza o motor síncrono para compensar potência reativa numa instalação ou na rede elétrica no geral, né? A gente consegue manter a potência ativa que a gente fornece para a carga mecânica e variar a potência reativa sem alterar essa potência ativa lá na carga mecânica. A gente tem essa liberdade aí no motor síncrono que muitas vezes é útil para a gente, tá? Bom, e para finalizar esse assunto aqui, eu vou falar hoje para vocês de partida e controle de velocidade dos motores síncronos, tá? Eles têm a partida deles é o maior problema dos motores síncronos em relação aos outros, tá? E vou falar aqui o que que a gente faz para conseguir dar a partida nesse motor. Aí falar um pouquinho também como que a gente controla a velocidade dessas máquinas. Bom, não sei se vocês viram lá no Siga, tá? Eu já criei uma tarefa lá com a primeira prova. No final da aula, eu vou falar sobre isso aí, tá? Eu vou é, abrir a prova aqui e falar um pouquinho com vocês como é que vai ser, como é que vai funcionar. Mas primeiro vamos para a aula aqui. Bom, o motor síncrono, gente, a gente não, a gente vai ver o motor de indução, né, o nosso próximo assunto, mas já adiantando aí, uma das maiores vantagens do motor de indução em relação ao motor síncrono é que o motor de indução ele parte sozinho, tá? Eu só ligo na rede o estator do motor de indução e naturalmente ele parte, porque ele tem torque de partida, tá? E o motor síncrono não. O motor síncrono, ele não tem torque de partida, ele não consegue partir sozinho. Eu sou obrigado a ter um método auxiliar de partida para esse tipo de motor. Então, isso aí é uma desvantagem dos motores síncronos, tá? Mas para algumas aplicações isso não é um problema. Se for uma aplicação que eu preciso do controle de velocidade, eu sou obrigado a ter um inversor de frequência, que é um equipamento que eu vou explicar hoje aqui como é que funciona. E ele pode ser usado para os motores de indução também para controlar a velocidade. Se eu sou obrigado a ter esse equipamento aí para controlar a velocidade da minha operação, então eu posso usar ele para dar partida. Então, aí tanto faz o tipo de motor que eu usar, já que eu vou ter que comprar mesmo esse equipamento, tá? Agora, aplicações mais simples, onde eu simplesmente vou partir o motor para ele operar numa velocidade só, se eu tivesse que comprar um inversor ou usar algum outro método aqui só para dar partida no meu motor, aí não, aí eu ia encarecer o meu projeto, aí seria mais vantagem utilizar o motor de indução. Mas vamos entender aqui por que que a gente é obrigado a ter um método de partida no motor síncrono, tá? Bom, aqui isso aqui é a representação do rotor, tá? Onde a gente tem um campo magnético fixo que a gente gera aplicando corrente contínua nas bobinas do rotor, tá? Aqui o rotor de dois polos representado, mas pode ser de quantos polos forem, tá? O raciocínio aqui é o mesmo. A gente tem o campo magnético do rotor, e esse rotor inicialmente ele está parado, tá? A gente vai imaginar o rotor parado. E tem o campo magnético do estator, que a gente produz lá aplicando tensões trifásicas no estator, que é o BS, que é o nosso campo girante, né? Ele vai girar aqui com uma velocidade constante esse campo BS. Bom, e pensando no rotor parado, eu tenho diferentes situações aqui, de acordo com que eu vou girando o meu campo BS, e ele vai ficando numa posição relativa em relação ao BR, ao campo do rotor, e ele vai me entregar aqui um torque induzido diferente dependendo da posição, tá? Na primeira posição aqui, os dois campos estão paralelos, tá? E se eu dependo do produto vetorial entre esses dois campos para obter o meu torque induzido, o produto vetorial vai depender do seno do ângulo entre esses dois vetores aqui, tá? Se o ângulo é zero, seno desse ângulo vai ser zero também. Eu não tenho torque induzido, porque os dois apontam aqui na mesma direção. Bom, se eu não tenho torque induzido, meu rotor não vai movimentar. Mas o campo BS, o campo girante, vai movimentar, ele vai
continuar aqui girando na sua velocidade, tá? E aqui a gente vai imaginar ele no sentido anti-horário. Nessa segunda situação, a gente tem os dois campos aqui defasados 90 graus, que é onde a gente vai obter o maior torque. Por quê? O seno de 90 é igual a 1. Se eu dependo do seno, vai ser o pico do meu torque induzido aí nessa situação, tá? Bom, nesse caso, o torque induzido vai ser no sentido anti-horário, tá? Eu posso aplicar a regra da mão direita, regra de Fleming, tá? É, vai ser sempre do campo BR, o campo do rotor, para o campo do estator, porque o do rotor vai estar atrasado, tá? Ele vai estar perseguindo aqui o campo do estator, no caso da gente operar com um motor, tá? Então, está no sentido anti-horário, aqui ele vai tentar perseguir para a direita. Se eu quiser aplicar a regra da mão direita aqui apontando os três dedos, né, um para cada eixo, é um pouquinho mais complicado de ver o torque aqui, mas aqui o torque vai ser, no caso aqui, vai ser máximo no sentido anti-horário, tá? Bom, é porque também outra forma de enxergar, porque o menor ângulo aqui entre esses dois vetores é 90 graus, tá? Nesse sentido aqui, e o BR vai tentar acompanhar o BS aqui para a esquerda. Então, torque no sentido anti-horário. Só que como o rotor estava na inércia, ele vai começar a movimentar muito devagar, tá? E o campo BS está muito mais rápido que ele. Ele pode até movimentar um pouquinho aqui o meu rotor, mas como o BS está mais rápido, ele vai chegar a ficar paralelo de novo aqui ao campo do rotor. Eu chego nessa terceira situação, se os dois estão paralelos, o ângulo é 180, o seno vai ser zero, eu deixo de ter torque induzido de novo nessa situação. E o rotor vai ir parando aqui, não vai chegar a frear, mas ele vai ir parando aqui de acordo com a inércia dele. Bom, o campo BS vai continuar girando para a direita aqui. Quando ele chegar na direita, novamente eu vou ter um torque induzido, tá? Os dois estão formando um ângulo de 90 graus de novo. Só que esse ângulo de 90 graus, ele está sendo formado aqui para o outro lado dessa vez, tá? Bom, e nessa situação, por mais que o BS esteja girando no sentido anti-horário, o torque induzido aqui no rotor vai ser no sentido horário, tá? Então, o rotor vai tender a girar para o sentido contrário. E com isso o ciclo vai se repetir, tá? E o que que vai acontecer com o rotor nessa situação? Se eu tentar partir o motor síncrono sozinho, só ligar o estator dele na rede, ele vai ficar pulsando, ele vai mexer hora para um lado, hora para o outro, tá? E vai ficar fazendo isso aqui, não vai sair do lugar. Bom, isso aqui indica para a gente o quê? Que eu não tenho torque de partida, ou melhor, eu até tenho, né, um torque que vocês viram aqui, hora para um lado, hora para o outro, mas se eu olhar um ciclo inteiro, eu não tenho um torque líquido, né? Até metade do ciclo é para um lado e a outra metade do torque é para o outro. Então, cada metade do ciclo anula esse torque, sendo que eu tenho torque líquido zero. Então, a gente tem que ter um método auxiliar aqui para ajudar o nosso motor síncrono a dar a partida, a sair da inércia. Bom, e são três métodos aí que a gente pode utilizar para dar partida no nosso motor síncrono. O primeiro deles é usar uma máquina motriz auxiliar, tá? Pode ser uma máquina menor, eu vou falar especificamente de cada um aqui, tá? Pode ser uma máquina menor, só para tirar o motor da inércia mesmo. Depois eu posso desacoplar essa máquina motriz auxiliar e continuar operando o meu motor normalmente, tá? Com isso eu vou dar um torque de partida nele, eu vou forçar um torque de partida através dessa máquina auxiliar. É igual pensar em motor combustão, né? É a mesma coisa de eu dar um tranco no motor aqui. Eu fazia ele pegar, tirando ele da inércia, de maneira forçada, tá? Mas é um método aí para a gente partir o motor síncrono. Bom, o segundo é utilizando enrolamentos amortecedores, que eu vou explicar melhor como é que eles funcionam. São essas barras aqui na face dos polos, tá? Essas barras aqui que vocês estão vendo que estão tipo fincadas aqui nessa face do polo, mas eu vou explicar melhor como é que funciona isso aqui. Bom, e o terceiro método é o inversor de frequência, tá? Que é o método mais moderno, tá? Através desse equipamento eletrônico aqui, a gente consegue dar partida no motor. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses métodos aqui, por que, né, que eles permitem a gente dar a partida aqui no motor síncrono. Bom, o primeiro aqui é a partida com motor auxiliar, não tem muito o que explicar, né? Eu acho que é tranquilo de entender
por que que um motor auxiliar facilita a gente dar a partida? Simplesmente porque eu vou tirar o rotor da inércia da minha máquina, tá? Aqui nessas duas figuras a gente tem tanto o auxiliar quanto o motor principal estão no mesmo tamanho, tá? Mas a gente pode utilizar um motor bem menor para dar partida. Inclusive, se a gente tiver uma excitatriz, né, igual eu falei lá no gerador, que a gente tem um gerador menor, né, para acoplado no mesmo eixo para gerar a corrente contínua que a gente aplica no rotor, a gente pode utilizar essa máquina aí para dar partida no motor sem problema nenhum. Vou voltar aqui lá no começo, esse motor aqui que eu peguei a foto lá na aula passada, tá? O motor, gente, aqui tá cortado, né? Claro, é uma vista em corte, mas o motor síncrono, ele tá aqui, ó. Ele é essa parte aqui dessa máquina. Eu tenho aqui os polos do meu rotor, a gente consegue ver o cobre aqui, né? Os enrolamentos dos polos, tá? E eu tenho, e o estator tá cortado aqui, o cobre do estator tá um corte, né? Não dá para ver exatamente aqui o enrolamento, mas eu tenho uma pequena máquina aqui à direita, que é a excitatriz, tá? Que é um pequeno gerador só para que eu vou retificar, né? E gerar corrente contínua para que eu possa alimentar o rotor com corrente contínua nesse caso aqui. A excitatriz, né, para esse motor, além de gerar corrente contínua para alimentar o rotor, para partida ela pode ser usada como um motor auxiliar, tá? Eu acionar essa excitatriz aqui como um motor para ela tirar o rotor mesmo da minha máquina maior da inércia, tá? E isso aí é comum nas máquinas síncronas. Às vezes essa aqui é a única opção viável, eu utilizar essa máquina auxiliar, porque aí eu não vou precisar de uma corrente muito grande da rede para tirar o meu motor da inércia, tá? Bom, vamos voltar lá para onde a gente estava, tá? Bom, isso aqui a ideia é a mesma, tá, gente? Só que aqui a gente está utilizando realmente duas máquinas nessas fotos. Bom, mas como eu falei, não tem muito mistério aqui, né? Simplesmente a gente acelerar o motor de maneira forçada. Bom, como que isso aí vai fazer a gente dar partida no motor, né? Por quê? O campo magnético girante, o campo do estator, ele vai girar na velocidade síncrona, né? Vai depender do número de polos da frequência elétrica da rede. Eu vou chegar com essa máquina motriz auxiliar, eu vou chegar com o meu rotor numa velocidade próxima da velocidade síncrona. Eu não preciso chegar na velocidade síncrona exatamente. Se eu chegar próximo dessa velocidade e aí começar a alimentar com corrente contínua o rotor, automaticamente aqui o meu rotor vai entrar na velocidade síncrona, ele vai ser puxado pelo campo girante, tá? Eles têm que estar numa velocidade muito próxima para que isso aconteça, não precisa ser a velocidade síncrona exata não, tá? O negócio é o quê? É eu ter a velocidade dos dois muito próxima, tá? E quando eu tiver um ângulo próximo, eu vou, como se o meu eu acelerasse o meu rotor para ele conseguir apanhar o campo do estator, tá? Eu sempre gosto de dar um exemplo que o campo do estator é um trem passando, tá? É um trem que não para, tá? É um trem que vai passar, você tem que pular nele se você quiser pegar o trem. O rotor quer pegar esse trem. Aqui o que que a gente está fazendo? A gente está, ao invés de a gente ficar parado, esperar o trem passar para a gente agarrar nele, que não vai dar tempo, a gente começa a correr do lado do trem na hora que você tiver emparelhado ali com o trem na velocidade mais ou menos igual a dele, você vai lá e pula e agarra aí sim. O trem vai te dar um tranco, vai te puxar, você vai embarcar nele, tá? Então, eu acho que esse exemplo aí dá para imaginar melhor o que que acontece com esses campos magnéticos, tá? Mas é uma opção aí bem viável utilizar essa máquina auxiliar, principalmente quando a gente utiliza a excitatriz, que é aquele motorzinho pequeno lá que eu mostrei na figura lá do começo da aula. Bom, segunda opção então que a gente tem para partir o motor síncrono, enrolamentos amortecedores. Os enrolamentos amortecedores, gente, são essas barras aqui, tá? Essas barras estão até bem grossas, né, em relação aos enrolamentos do rotor, e elas estão aqui nesse sentido aqui na face dos polos, tá? Elas estão perpendiculares ao campo do rotor. Então, se eu tiver uma vista em corte, né, da minha máquina síncrona, eu tenho essas barras aqui dos enrolamentos amortecedores fincadas aqui para dentro da página, tá?
Bom, e essas barras vão ser curto-circuitadas. Eu vou fechar um curto-circuito entre elas aqui, de maneira que eu vou conseguir induzir correntes nessas barras e a gente vai entender por que que a gente induz corrente nessas barras e por que que elas vão ajudar a dar a partida, tá? Bom, pegando aquela mesma linha ali que eu expliquei, né, porque que a gente não tem o torque líquido na partida, aqui a gente tem quatro situações aqui do campo do estator e do campo do rotor, tá? Na verdade, esse aqui não é o campo do rotor, não, tá? Esqueçam do campo do rotor, finge que eu não estou alimentando com corrente contínua o meu rotor por enquanto, tá? Finge não, na realidade, durante a partida a gente não alimenta mesmo, não. Esse campo BW é o campo formado pelos enrolamentos amortecedores, tá? Bom, quando o campo girante BS, o campo do estator, ele corta essas barras dos enrolamentos amortecedores e esse rotor está parado, tá? O que que vai acontecer? Eu tenho um movimento relativo entre o meu condutor e um campo magnético, que é o campo girante. Segundo a lei de Faraday, se eu tenho um condutor e um campo magnético com uma velocidade relativa entre os dois, eu vou induzir tensão nesse condutor, tá? Bom, e aqui eu posso aplicar a regra da mão direita para eu ver para onde que vai ser induzida essa tensão, tá? Sempre vai ser o dedão apontando para a velocidade, onde está se movimentando o condutor, tá? No caso aqui, o de cima vai ser para a direita, ó, para a esquerda, tá? E o de baixo para a direita, porque o rotor vai se movimentar no sentido anti-horário, que é o mesmo sentido do campo girante, tá? Então, eu tenho a velocidade para a direita aqui, meu campo magnético está para cima, e eu vou induzir tensão para dentro da página, aqui nessa parte de cima. Na parte de baixo, a velocidade está ao contrário, está para a direita, e o campo magnético continua para cima. Então, eu vou induzir tensão para... Eu estou falando errado, né? Esse X aqui, essa bolinha sempre me confunde. Eu tenho que apontar o dedão é, o dedão é para o campo magnético, desculpa. O dedão para o campo magnético, o indicador para onde está a velocidade e o meu dedo maior aqui vai apontar na parte de cima para fora, que é onde eu estou induzindo a tensão. Na parte de baixo, eu vou apontar o dedão para o campo magnético, continua para cima, só que o meu indicador vai para a direita agora. E o meu dedo maior vai apontar para dentro da página, então as correntes estão entrando. Bom, o que que eu quero mostrar com isso aqui? As correntes que eu estou induzindo nos enrolamentos amortecedores de cada lado aqui do meu rotor, elas são contrárias, tá? Na parte de cima elas estão saindo da página, na parte de baixo elas estão entrando. Bom, se eu tenho corrente fazendo é, essa trajetória aqui, né, entrando na parte de baixo, saindo na parte de cima, eu vou ter um campo magnético induzido aqui devido a essas correntes nos enrolamentos amortecedores. E aqui eu aplico a regra da mão direita circular, né? Meu dedão vai apontar para a direita, ou seja, é esse campo BW aqui que eu estou produzindo através dos enrolamentos amortecedores. Bom, aqui são todos esses slides aqui são com as mesmas figuras, tá? Só para deixar aqui a explicação que eu estou falando aqui da mesma forma. Vou até ficar com esse aqui que eu já tinha arriscado, tá? Bom, aí no decorrer aí de acordo que eu vou girar, o campo girante vai passar, né, por esse rotor, eu vou ter uma posição relativa entre o campo girante e o campo dos enrolamentos amortecedores. Bom, quando os dois estão 90 graus afastados aqui, eu vou ter um torque induzido, tá? E esse torque induzido vai ser no sentido anti-horário. Por quê? Porque o BW vai tentar acompanhar o BS, tá? Então, eu vou ter esse torque induzido no rotor, o rotor vai tentar movimentar no sentido anti-horário. Bom, se os dois ficarem aqui apontando na mesma direção, tá? O que que vai acontecer? Eu vou ter um ângulo ou 0 ou 180, tá? Se os dois apontarem no mesmo sentido ou sentido contrário, tanto faz. Eu vou ter o torque induzido zero nesse caso. Bom, mas o campo BS vai continuar movimentando, né? E agora, na terceira situação aqui, o campo girante está apontando para baixo, tá? Bom, se ele estiver apontando para baixo, eu posso fazer aquela mesma análise lá da primeira figura. O que que vai mudar? Agora, a parte de baixo do rotor vai ter corrente saindo e a parte de cima vai ter corrente entrando, tá?
Bom, e nesse caso aqui, o campo magnético produzido pelos enrolamentos amortecedores, ele vai estar no sentido contrário, tá? Ele vai estar apontando dessa vez para a esquerda, já que está entrando corrente na parte de cima. Bom, se ele está apontando para a esquerda, o ângulo de 90 graus entre os dois campos está aqui, o BW vai tentar acompanhar o BS, e para ele fazer isso, ele tem que movimentar no sentido anti-horário mais uma vez, tá? Bom, eu posso repetir essa análise aqui para pelo menos essas 4 posições aqui do BS, tá? Indo de 90 em 90 graus, vou repetir o ciclo, e sempre ou eu vou ter o torque induzido zero, no momento que eles forem paralelos, os campos, né? Na verdade que não vai ter nem campo, né? Porque eu não vou induzir corrente nos enrolamentos amortecedores, mas é como se ele fosse paralelo, dá no mesmo. Mas sempre que eles forem perpendiculares, eu vou ter o torque no mesmo sentido, aqui sempre no sentido anti-horário, tá? Se o campo girante estiver no sentido horário, claro, o rotor vai querer girar no mesmo sentido, tá? Mas o que importa é que eu não estou mudando o sentido do torque induzido aqui, tá? Eu estou mantendo o sentido, então eu vou ter um torque líquido diferente de zero. Eu vou tirar o meu rotor da inércia dessa forma. O torque produzido, tá, por esses enrolamentos amortecedores, ele não é um torque tão grande, tá? Se for para uma máquina muito grande, eu utilizo esses enrolamentos amortecedores, tá, para auxiliar, me dar um pequeno torque de partida, mas pode ser que ele não resolva o problema, tá? Principalmente se eu quiser dar partida no motor já com a carga mecânica acoplada no eixo. Para isso aqui funcionar, a máquina tem que estar vazio. Se for uma máquina muito grande, mesmo ela vazio, pode não ser suficiente para eu tirar da inércia, mas mesmo assim é uma ajuda, tá? E eu não preciso usar um método sozinho, eu posso usar mais de um método. Por exemplo, eu posso pegar um motor que tenha enrolamentos amortecedores e utilizar uma máquina auxiliar para dar partida também, tá? Eu vou dividir aí o trabalho entre esses dois métodos de partida. Bom, então, tudo está escrito aqui, são 4 slides, tá? Mas é tudo que eu falei aí, só para ficar escrito mesmo, tá? Na hora que vocês forem estudar. Bom, aqui só uma figura mais colorida aqui para tentar enxergar melhor. Os enrolamentos amortecedores, gente, são todos esses aqui que estão em vermelho, tá? A gente tem essas barras aqui para curto-circuitar eles, e os enrolamentos do rotor mesmo, que a gente alimenta com corrente contínua, são esses aqui que estão em roxo. Bom, aqui só o procedimento, né, que eu teria que fazer para dar a partida com o enrolamento amortecedor, mas eu acabei adiantando. A gente não pode colocar carga no eixo, porque o torque produzido por esses enrolamentos não é tão grande, tá? É um torque pequeno. E normalmente a gente não alimenta os enrolamentos aqui de campo, tá? Os enrolamentos do rotor em roxo, a gente deixa eles em aberto. A gente só começa a alimentar esses enrolamentos depois que a gente dá a partida, que a gente está quase lá na velocidade síncrona. No momento que a gente alimentar esses enrolamentos do rotor, desenrolamento de campo, aí sim o campo do estator vai puxar o do rotor e ele vai entrar na velocidade síncrona. Eu posso desligar aqui, abrir, né, os enrolamentos amortecedores para eu parar de induzir corrente neles, né, eles ficarem abertos, mas se eu abrir eles eu vou ficar induzindo tensão, tá? Isso aí pode ser perigoso para a isolação da minha máquina. Então, normalmente, esses enrolamentos eles ficam funcionando mesmo com o motor em regime permanente. Bom, e o último método aqui para a gente fechar, que é o inversor de frequência, tá? Bom, o inversor de frequência é um equipamento eletrônico, tá? A gente tem alguns interruptores aí, alguns semicondutores dentro e um esquema de controle também, que normalmente é feito com microcontrolador, tá? Esse controle aqui tem que ser digital. A gente pode tanto dar a partida quanto controlar a velocidade do motor. Como que a gente faz isso, né? Qual que é a característica de funcionamento do inversor de frequência que permite a gente fazer isso aí com o motor? Bom, o inversor de frequência, gente, a gente consegue gerar tensões onde a gente controla a amplitude e a frequência dessas tensões. Se a gente ligar o motor direto na rede, vai ser tensão, se for na rede igual na nossa casa, né, vai ser tensão 220 volts, né, o valor eficaz, e a frequência é 60 Hz. Mas é um valor fixo, tá? A gente não consegue alterar isso, isso é uma característica da rede. Quem pode controlar isso aí é a CEMIG, mas a CEMIG não vai mudar a tensão e frequência só por causa do seu motor, né? Você tem que
lidar com esses valores padrão aqui, né? Bom, o inversor de frequência, a gente consegue, a partir, né, dessa rede elétrica, a gente gerar tensões com amplitude e com a frequência que a gente quiser. E quando a gente começou a falar lá dos geradores síncronos, eu falei do motor na aula passada também, em relação aos motores, né, que vale a mesma coisa. A velocidade síncrona, ela vai depender da frequência elétrica e do número de polos. É, tem máquina que eu vario o número de polos? Tem, tá, mas são máquinas muito complexas. É muito difícil a gente ver uma máquina que a gente vai variar o número de polos. Não é comum, não. É, é um, é, algo muito complexo ali, tá? A construção da máquina é muito complexa, ela fica muito cara e não é tão eficiente. Eu vou ter é, duas ou três velocidades ali, variando o número de polos, né? Uma variação discreta. Com inversor de frequência, eu vou variar a frequência e eu posso fazer um ajuste fino de velocidade. Eu posso ter a velocidade que eu quiser, já que eu vou variar a frequência das tensões de alimentação, tá? Bom, aqui é um diagrama aqui, um circuitinho básico de como é que é por dentro, tá? Esse inversor de frequência. O que que ele faz? A gente alimenta ele com as tensões da rede, tá? Com uma fonte de corrente alternada, trifásica. Não necessariamente ele precisa ser trifásico, tá? Ele tem monofásico também. Mas eu vou alimentar aqui com as tensões da rede que tem amplitude e frequência fixas. E aqui eu tenho um retificador trifásico. Quando vocês fizerem eletrônica de potência, vocês vão ver isso aqui com mais calma, tá? Mas o que que o retificador faz? Ele vai converter corrente alternada em corrente contínua, tá? Tensão e corrente no caso. E eu vou utilizar algumas chaves aqui. Pode ser diodo, tá? Pode ser o tiristor, o SCR. Não preocupem com o nome dessas chaves, não. Quando vocês fizerem eletrônica de potência, vocês vão ver mais a fundo aí o que que significa cada uma delas, tá? Mas bom, vou utilizar alguns interruptores aqui, que são semicondutores, vou retificar essa tensão. E eu vou ter uma tensão contínua, tá? Nesse barramento CC, intermediário. Eu vou pegar essa tensão contínua e vou inverter ela, ou seja, eu vou convertê-la novamente em corrente alternada, utilizando outros tipos de interruptores, tá? Que são interruptores autocomutados, que permitem eu fechar e abrir eles a hora que eu quiser. Muito parecido com os transistores que vocês devem ter visto em eletrônica analógica, né, em algum momento aí do curso. Só que são semicondutores maiores do que a gente utiliza em eletrônica analógica, tá? Eles suportam correntes na casa de quiloampere e tensões aí, alguns na casa de quilovolts. Bom, eu vou inverter aqui para ter tensões alternadas novamente, porém, eu vou ter tensões alternadas com a frequência e amplitude que eu desejar. Controlando essas chaves aqui, controlando o disparo dessas chaves, eu consigo sintetizar as tensões da maneira que eu quiser. Então, eu controlo a frequência das tensões que, de fato, eu vou aplicar aqui no meu motor. Dependendo da frequência que eu aplicar, eu vou ter uma determinada velocidade, né? Só lembrando aquela equação lá, que velocidade mecânica vai ser 120 sobre o número de polos vezes a frequência elétrica, tá? O número de polos vai ficar fixo aqui, tá? Eu vou alterar o quê? A frequência elétrica. Ela não necessariamente vai precisar ser 60 Hz. Então, alterando a frequência elétrica, eu altero a velocidade mecânica aqui do meu motor. É assim que funciona o inversor de frequência. Claro, tem que ter um sistema de controle por trás disso aqui, para acionar esses interruptores, tá? Eu tenho que acionar eles com o padrão correto, para que eu possa, de fato, controlar ali a velocidade do meu motor. Mas, isso aí, quando a gente compra um inversor de frequência, né, ele já vem com isso aí é, tudo embutido já dentro do meu produto, tá? Eu não preciso projetar o meu sistema de controle. Vai ter um display lá que simplesmente eu seto a minha velocidade, tá? E o motor vai girar na velocidade que eu quiser. Normalmente, esse microcontrolador que está ali dentro, ele comunica com CLP também, controlador lógico programável. Não sei se vocês já viram no curso, se não, vão ver em algum momento, tá? Comunica com o computador também, eu não necessariamente preciso fazer o controle no display. Eu consigo integrar esse controle de velocidade do motor com um sistema de controle maior, se eu pensar numa planta onde esse motor está inserido, num processo maior, eu consigo integrar o inversor de frequência nesse sistema de controle maior, tá?
Bom, aqui só peguei um print de uma simulação, tá, de partida do motor síncrono. O que que acontece durante a partida? Lembre do exemplo do trem que eu falei lá do motor de partida auxiliar, da máquina auxiliar. Naquele caso, o que que eu falei que acontece? O trem está passando na velocidade síncrona, né? Está passando na velocidade constante. Eu vou começar a correr do lado do trem, vou pular nele, tá? Na hora que eu estiver quase na velocidade do trem, eu pulo nele e aí sim eu vou embarcar. Aqui, com inversor de frequência, eu não vou começar a correr, eu vou ficar parado, tá? Eu sou o rotor, vou ficar parado. O trem é o campo do estator. O que que eu vou fazer? Eu vou frear o trem, eu vou fazer o trem passar bem devagarzinho na minha frente, que eu vou conseguir pular nele. Aqui é isso que acontece. Eu vou aplicar uma tensão com uma frequência bem baixa, tá? Durante a partida, tá? Normalmente 3 Hz, que eu começo, depois eu vou aumentando essa tensão. Ó, essa tensão não, desculpa. Eu vou aumentando essa frequência. Se eu começar com 3 Hz, a velocidade do meu campo girante, ela vai ser bem pequena. E o rotor parado, né, na inércia, na hora que eu passar o campo bem devagar, o rotor vai conseguir acompanhar, tá? Eu vou ter um torque suficiente ali para o meu rotor conseguir acompanhar esse campo. Se o rotor começa a girar nessa velocidade baixa, né, porque eu estou com a frequência baixa, se ele já está girando, eu vou aumentando essa frequência devagar e o rotor vai acelerando junto com o meu campo girante do estator. E eu vou acelerando até a velocidade síncrona ou até a velocidade que eu quiser para a minha operação, tá? Que pode ser menor ou maior que a velocidade síncrona. O inversor de frequência permite isso, tá? Bom, o inversor de frequência, aqui esse último gráfico é das tensões, tá? O primeiro aqui é a velocidade, tá? Eu tenho uma referência vermelha e a velocidade mesmo do motor que ela está em azul. O segundo é das correntes trifásicas e o terceiro aqui das tensões. Reparem que as tensões elas não são senoidais, tá? Por quê? O inversor de frequência ele não sintetiza tensões senoidais, mas essas tensões quadradinhas aqui, na verdade. Bom, apesar de não serem senoidais, são tensões alternadas e elas servem para a gente acionar o motor, tá? Não é perfeitamente senoidal, igual a tensão da rede, mas para a gente acionar o motor não tem problema nenhum. É, alguns dizem aí que diminui a vida útil do motor, eu acionar ele sempre com essas tensões aqui, tá? Mas é uma diminuição muito pequena da vida útil de um motor que o motor dura 20, 30 anos, tá? Se eu diminuir um ano em 30, é muito pouco, tá? Isso aí com manutenção correta a gente consegue evitar de dar problema, tá? Bom, e é o preço que se paga para conseguir variar, controlar a velocidade do motor, né? Que aumenta muito a gama de aplicações de um motor onde eu posso controlar a velocidade aqui de maneira tão eficiente, tá? O inversor de frequência é muito eficiente. Eu tenho as perdas ali, né, dentro dele são mínimas comparadas às perdas que eu tenho mesmo lá no motor, tá? Bom, então é isso aí, tá? Esses são os três métodos de partida do motor e do motor síncrono e eu consigo também controlar a velocidade dele com o inversor de frequência, que é esse último método aí, tá? Bom, então, alguma dúvida? Perguntas? Tranquilo então, gente? Bom, quando a gente falar no motor de indução, lá no final eu vou falar dos métodos de partida dele. Eu falei que ele dá uma partida sozinho, tá? O problema é que partida sozinho no motor de indução, ele puxa uma corrente muito grande. A gente tem que tentar aliviar a rede, tá? Mas, quando chegar lá no final, eu vou falar também. Vocês vão ver que o inversor de frequência também se aplica lá no motor de indução, tá? Mas a gente tem alguns outros métodos para ele também, tá? Eu vou entrar mais a fundo nesse assunto de acionamentos quando eu falar de motor de indução. Bom, pessoal, então aviso aqui, tá? Sobre a prova. A prova está aqui no SIGA, tá? Aqui no tópico de motores síncronos, prova 1. Vocês podem. Ah, não, pera aí, aqui não vai abrir do jeito que eu quero, não. Tem que vir. Ou então vocês vêm aqui em atividades, tarefas, tá? Vai estar lá também, tá? Coloquei aqui as instruções escritas também, não tem muita instrução. Vocês vão baixar a prova, tem um PDF aí com as questões, já vou abrir ele aqui, tá? Já vou falar sobre a prova em si.
Mas vocês vão resolver essas questões no papel, tá? Podem tirar foto aí do papel com resolução, converter isso aí para um PDF, tá? Pode ter quantas páginas for, não tem problema, não tem limite não. E vai enviar aqui na tarefa do Siga, tá? Vai anexar o arquivo aqui. Tem um aplicativo que eu gosto aí para digitalizar, que é o Can Scanner, tá? É gratuito, levinho aí para o celular. Você tira quantas fotos você quiser aí, ele já converte automaticamente para um PDF. E ele realça ali a escrita, tá? Para eu corrigir, fica bem mais fácil, tá? Às vezes a foto não tem uma qualidade muito boa, ele faz ali um contraste, né, para ficar mais nítido, a escrita fica mais fácil. Mas vocês podem digitalizar do jeito que vocês quiserem aí, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, seja pelo chat do Teams, seja por e-mail, ou todas as quintas-feiras eu estou no Cefet também, tá? Aí é só chegar na minha sala lá, é sala 6, junto com a do professor Matusalém. Bom, então vamos falar da prova aqui, né? Vamos pelo menos ler aqui com vocês o que são aqui as questões. Bom, são 4 questões, tá? A primeira aqui é de gerador síncrono, tá? Muito parecido com o exemplo que eu fiz, com algum exemplo aí que eu fiz na aula, tá? É, Só que aqui nem sempre a ordem, né, do exercício que vocês vão ter que resolver o exercício é igual, tá? Aqui eu tô dando um ângulo de carga, né? Nos exemplos que eu fiz eu calculei o ângulo de carga, mas ficar ligado aqui, ó, que tá em delta, tá? O gerador. Eu não lembro se eu fiz exercício com ele em delta, mas não muda nada, tá? O fato aqui é que eu vou aplicar a tensão de linha no meu enrolamento, tá? E não a tensão de fase igual quando está em Y, tá? Então fica ligado aí o gerador em delta. Bom, a segunda questão aqui é de geradores síncronos também, tá? E é daquela parte de paralelismo de geradores, tá? Onde a gente tem aquelas curvas de decaimento que relacionam frequência com a potência ativa que cada gerador está fornecendo, tá? Então, daquela parte lá. Bom, aqui eu vou pedir para vocês plotarem. Não, esse aqui? Ah, não, tá. Esse aqui tem um gráfico também, tá? Bom, aqui tem que fazer um gráfico aqui, aquele gráfico que a potência vai decaindo com o aumento da frequência, ou melhor, a frequência vai decaindo com o aumento da potência, tá? Vocês podem esboçar esse gráfico na mão, tá? Ou o que eu sugiro usar algum software aí que vocês prefiram para fazer os gráficos, para plotar gráfico. Pode ser Excel, pode ser o Excel do Paraguai aí do LibreOffice, pode ser MATLAB, Scilab, quem usa Python, qualquer coisa, tá? É só para plotar um gráfico, eu quero ver o gráfico. Então, acredito que vocês já saibam usar alguma ferramenta desse tipo. Se não, pode esboçar o gráfico na mão, tá? Não tem problema nenhum, mas prefiro que usem alguma ferramenta aí. A terceira questão é sobre ensaio, tá? De gerador síncrono. Tem alguns dados de ensaio aqui, tá? Do ensaio de circuito aberto. Tá nessa tabelinha aqui. O ensaio de curto-circuito são só 2 valores, tá? E o ensaio CC eu já dei a resistência de armadura direto aqui, tá? Em vez de dar os dados do ensaio CC. Vocês vão ter que plotar um gráfico também nesse caso aqui, a característica de circuito aberto, a característica de curto-circuito, que é uma reta, e a característica da reatância síncrona para determinar o valor da reatância síncrona não saturada, tá? Então, também, use o software que vocês quiserem, tá? Bom, isso aqui no Excel, gente, se for fazer no Excel, você vai preencher uma coluna com esses valores aqui, a coluna ao lado com esses valores aqui, e vai mandar ele plotar um gráfico, tá? Ele faz isso aí automaticamente para vocês. Se quiserem usar qualquer outro software aí, fiquem à vontade. Se não, pode esboçar na mão aí, mas esse aqui eu acho que eles vão ter que caprichar um pouquinho mais para esboçar ele na mão, tá? Bom, e a quarta questão aí é sobre motor síncrono, tá? É, Bom, não tem muito mistério, não. Ou melhor, não, nossa senhora, já falei metade da questão para vocês aqui, hein? Puxa vida. Bom, isso aqui era para vocês determinar se era um motor ou um gerador, mas tudo bem, tá? Bom,
É uma questão aqui de uma máquina síncrona que está dando alguns dados aqui. Está perguntando se está operando como motor, como gerador. Está pedindo para calcular algumas coisinhas aqui, tá? Mas acabei falando demais aí, tá vendo? Por isso que eu não gosto de ler a prova antes. Enfim, são essas quatro questões aí. Vocês têm uma semana para fazer, tá? O prazo aqui é para segunda-feira que vem, dia 20, até 11h59, tá? Não é até o horário da aula, não. Deixa até o final do dia aí para vocês fazerem. Então, uma semana aí dá para vocês fazerem com tranquilidade, dá para tirar dúvida, tá? Não precisa fazer correndo, não precisa fazer com pressa. Então, qualquer dúvida é só falar comigo aí que eu tento ajudar vocês aí, sem responder questão, né? Igual quase fiz agora. Na medida do possível, eu ajudo vocês aí. Alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo? Deu para entender aí como é que vai funcionar a tarefa? Então tá bom, responderam aí no chat que deu sim. Bom, pessoal, então é isso aí. É, Vou encerrando aqui. Qualquer dúvida é só falar comigo. E quarta-feira eu já vou começar a matéria seguinte, que é motor de indução, tá? A gente tem que começar já a outra, porque não dá tempo, né? Senão a gente perde uma aulinha aí. Valeu, pessoal. Um abraço.